turma, do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 14, deitado sobre a palha, mas não podendo conciliar o sono, não só pelas condições de sua prisão, como também pelo estado de espírito, o condenado teve um princípio de calma, que parecia resignação, mas era a consciência de sua incapacidade de reagir. Mesmo assim, já era um largo passo para o seu descongestionamento moral. Se pudesse saciar o ódio e a sede de vingança, visto, porém, que não podia, não se revoltava como antes, submetia-se à lei de seu tempo, que era a da força. Às vezes passava-lhe pela mente uma ideia que o fazia estremecer. Quem sabe se tudo isso não é para o bem? Tão longe estava, todavia, de entender como do mal se arranca o bem, que logo bania do seu cérebro aquela ideia. Ela, entretanto, voltava à tona, qual mosca importuna, e voltava sempre ao brando sopro de fluidos vindos da mulher, que não o deixava. Que loucura! Exclamou, afinal, aborrecido. Qual o bem que pode advir deste inferno em que me acho? Só se é bem para o meu algoz, de quem não poderei vingar-me. Mas refletindo, dizia logo: essa insistência é como que experimentava quando me vinha uma ideia fora das normas habituais do meu povo. Refletia, pois, e fazia mais, discutia a ideia, o que vale por estar disposto a receber uma nova verdade. Eis o princípio da resposta à minha pergunta, exclamei, notando aquela modificação. Aprecia bem, meu filho, porque aquele sentimento num espírito lúcido não dá mérito, mas no que está imerso em trevas já é luz. É princípio de salvação. Tudo é injustiça. Ao que tem pouco se pede pouco, e muito se pede ao que se tem muito. Refleti sobre esse conceito e fiquei maravilhado pela sabedoria com que são dispostos todas as coisas, tanto as do mundo físico como as do mundo moral. E há quem, a despeito dessa ordem, cuja verdade entra naturalmente pela razão, pela consciência, pela alma, duvide da existência de um ser que a determina. Assim, e deve haver, meu filho, porque a unidade procede da variedade, a ordem de elementos contrários, a harmonia universal da infinita diversidade de funções. Vê o corpo humano, composto de órgãos diferentes, tendo cada uma função e concorrendo todos para a unidade. A ordem e a harmonia que mantém a vida, esses infelizes que olham e não veem exercem uma função necessária ao plano grandioso da criação. O que seria do universo, digamos, a humanidade, se todos tivessem o mesmo grau de progresso? Vissem com igual luz a verdade cuja posse é do seu destino. Seria um mar morto, cujas águas nada produziriam, porque o movimento é a vida universal. As águas agitadas do oceano geram por seu movimento os elementos da vida e alimentam uma infinidade de seres. No mundo moral dá-se o mesmo. O choque das ideias, dos sentimentos, da luz que esclarece até os próprios que concorrem para ela, repudiando-a. Deus não criou filhos deserdados, arrematou dizendo, mas dispôs que cada um se faça merecedor da herança que talhou para todos. O que hoje repele luz, na verdade, amanhã se abraçará com ela, por circunstâncias que a todos são proporcionadas e que por todos serão aproveitadas, mais cedo ou mais tarde. Olha para o que foste e para o que já és. Enquanto hoje eu bebia tanta luz nas sábias palavras do angélico Bartolomeu dos Mártires, naquele tempo que dava envolto nas trevas do meu grande atraso, o príncipe procurava repelir a ideia importuna. Há de ser um bem para ele o que estava sofrendo, e quanto mais se esforçava naquele intuito, mais se prendia à louca ideia, louca sim, dizendo para si mesmo,
porque loucura é pensar que eu possa ser feliz sendo infeliz. Só é a única que pode só se há outra vida depois da morte. Mas isso é loucura ainda maior. Assim, o que sofresse aqui poderia, por obra desse sofrimento, receber lá a compensação. Em tal caso, esta deveria ser proporcional ao sofrimento e fartamente deveria eu recebê-la, visto que ninguém neste mundo teve sofrimento igual ao meu. O moço chamava isso de loucura, mas ia oh meu Deus, embebendo-se na loucura ao ponto de sentir o desejo de que fosse verdade aquela hipótese. Era egoísmo, filho do desespero, de poder ainda ser feliz na vida corpórea, mas também era um passo para a verdade. Ah, se fosse assim, mas estou louco. Nunca mais poderei saciar esse ódio e essa sede de vingança. Eis tudo. Eu também pensei que fosse loucura a ideia da igualdade dos homens e, no entanto, era verdade que todos aceitaram. Se fosse uma ideia falsa ou senso comum, que é a ciência da massa popular, tê-la-ia repelido, e eu mesmo sinto que é a pura verdade. Pode ser, e é uma felicidade que seja assim. Neste ponto do singular solilóquio, vi achegar-se do moço, já meio passivo ao influxo da boa mulher, um espírito cujas vestes eram mais negras do que o carvão. Riu-se de um modo satânico e jogou fluidos sobre o infeliz. Imediatamente, como se o tivesse tocado uma corrente elétrica, eu o vi estorcer-se no auge do maior desespero e bradar em fúria. Mas ela, minha amada, o que dela farão os miseráveis desde que não a posso defender? Como ir aceitando essa desgraça se ela acarreta a minha amada? Poderei aceitar tudo em relação a mim, quanto porém a ela. Oh, não há o que ponha limite à minha cólera. Poderei, e já o está fazendo, esquecer o mal que me fazem, mas o que fazem a ela não esquecerei, nem mesmo no momento do meu suplício. Vida da minha vida, sei que vais sofrer muito por minha causa, mas crê, meu anjo, que teu sofrimento é a chama ardente que calcina todo o meu ser. O espírito recém-chegado nadava em gozo. Ao mesmo tempo, a boa mulher cobria tristemente a face do seu manto. Mas como pode, perguntei, um espírito superior ceder o lugar ao inferno e o que trabalha para o bem ceder o que trabalha para o mal? Mas como pode, perguntei eu, um espírito superior ceder lugar a um inferior e o que trabalha para o bem ceder ao que trabalha para o mal? Tá. É a soberana lei do livre-arbítrio, a quem nem o próprio Deus põe limite. O homem é senhor do seu destino. É livre inteiramente de prestar ouvido ao que chama para o bem, como também para o mal. Nenhum nem outro pode impor-se-lhe, assim como nenhum dos dois pode impor-se ao outro. Apresentam-se e atuam sobre o homem, e é este, por seu livre-arbítrio, que prefere as sugestões de um às do outro. O bem, tanto direito a fazê-las quanto o mal, é só o sugestionado. Cabe escolher entre os dois. Aquele infeliz já ia cedendo à influência do bom, porém sua natureza atrasada era embaraço a completa sujeição. Apareceu o mal, cuja natureza se harmonizava mais com a dele, e pronto, rendeu-se-lhe. Um dia dar-se-á contrário, sua natureza acolherá as falas dos bons e repelirá a dos maus. Esse dia já está próximo. Então, assim, ele coloca nesse capítulo que nós temos o livre-arbítrio, o qual nos faz a livre escolha, e que o mal e o bem, eles sugerem os caminhos. Eles não interferem um ao outro. O bem não força o mal a ser bem, e o mal não força o bem a ser mal. Eles não interferem um no outro. Eles têm a natureza diferente e cabe a nós escolher qual natureza nós ainda vamos seguir. De acordo com a nossa perfeição moral, nós vamos escolher o lado do bem ou o lado do mal. E nós jamais vamos poder jogar a culpa em alguém. Ah, eu fiz tal coisa porque alguém me induziu. Aquilo ali foi uma sugestão, mas quem aceitou foi você. Eu vejo assim, dentro de um quadro familiar mesmo,
dentro da minha própria família, eu cansei de ver isso em várias situações, desde os antepassados até os que estão até hoje por aqui. Todos nós, da minha família, nós tivemos assim assédio do mal voltado para o lado do álcool. Todos nós, tanto eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus avós, meu próprio filho, o marido que eu tive, todos nós tivemos algum tipo de tentação voltados para o álcool. Mas alguns cederam, alguns estão até hoje voltados para esse tipo de caminho. E outros chegaram perto, experimentaram e não quiseram continuar. Outros chegaram perto e nem experimentaram. Então, assim, dentro da minha própria família, eu vejo, nesse exemplo do álcool, pessoas cedendo ao mal e pessoas que chegaram perto de curiosos, mas não cederam, e outros que cederam naquele momento, mas não continuaram. Claramente, dentro da minha própria família, existem espíritos um pouquinho mais superior, um pouquinho menos superior, devido à sua moral construída ao longo do tempo da sua existência, independente do que foi ensinado pela família, né? O exemplo em relação aos meus avós. O meu avô, por parte de mãe, bebia, era uma pessoa agressiva durante a bebida. O meu pai, que não tem nada a ver com meu avô, por parte de mãe, bebia até certo ponto da vida dele, se tornava agressivo. Eu, no meio desse avô e no meio desse pai, experimentei a bebida e não segui com ela. E vejo, o meu marido começou com a bebida e parou no meio do caminho. E vejo hoje o meu filho com aquela tendência, ora ele chega perto, ora ele não chega perto, dependendo da circunstância, ele cede ou não aquilo. Então, assim, foi algo ensinado, né? Eu aprendi e fui continuando? Não. Mas sempre tem aqueles altos e baixos onde a bebida vem, ela se apresenta de uma forma, vai esquecer seus problemas, ou então você vai curtir o momento, você vai relaxar, seja lá o motivo que for, a tentação vem. E cabe cada um escolher se quer ou não. Não adianta eu, como mãe, chegar no meu filho e falar, filho, esse aí não é o caminho. Ele sabe que não é, mas é uma escolha dele. Então eu não posso, através do que eu penso que é certo, influenciar ele a tal ponto de falar, não, você não vai fazer isso aí, acabou. Algum tempo atrás eu cheguei a fazer isso. Adiantou? Não, só piora. Então por isso que o bem não interfere totalmente na visita do mal nas nossas vidas, não. Ele não vai interferir. Ele vai deixar, mas aquele que cede é que vai ter que prestar conta depois. Então, meu pai morreu com problema de saúde, meu avô morreu com problema de saúde, meu marido teve um caso antes dele sofrer a violência urbana, o meu marido já estava com arritmia, porque tinha fumado a vida toda. Então, assim, nós vamos pagar no nosso corpo, no nosso espírito, pelas más escolhas que nós temos. Não é só uma questão de família e criação, educação, cultura. Tem muito a ver com o nosso íntimo, quem nós somos intimamente enquanto espírito. Se nós já somos mais evoluídos, menos evoluídos, as nossas tendências é que vão fazer as nossas escolhas. E para cada escolha, uma consequência.